Boa noite a todos. Invocando a bênção e a proteção de Deus, declaro aberta a 130ª sessão ordinária da 88ª legislatura. Na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco o vereador primeiro secretário Aristeu Ribas para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Jorge. Presente. Vereador Pedro Machado. Presente. Vereador Nivaldo. Presente. Vereadora Presidente Cecília. Presente. Vereador Aristeu, presente. Vereador Wilson de Lima. Vereador Adriano. Presente. E vereador José Nicolau. Constando haver o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Conforme a resolução 004/2016, solicito ao vereador Aristeu que faça a leitura de um versículo bíblico. Em nosso abatimento, não se lembrou de nós, porque sua misericórdia é eterna. Perdão, em nosso abatimento, ele se lembrou de nós, porque a vossa misericórdia é eterna. É isso? Obrigado, secretário. É com grande satisfação que recebemos a visita, no curso dessa sessão, o ilustríssimo senhor Simval Silva Ferreira da Silva, ex-prefeito municipal, que fará uso da tribuna para explanar sobre o assunto referente à situação financeira do município no final de seu último mandato em 2012, conforme solicitação protocolada nesse Poder Legislativo. Desta forma, solicito o vereador Nivaldo para que conduza o ilustríssimo senhor até a tribuna legislativa e, a seguir, concedo-lhe o tempo de 5 minutos para as suas explanações. Fique à vontade, senhor Simval. Vereadora Cecília Pavese, presidente dessa digníssima casa. Ao saudá-la, eu quero saudar os demais vereadores presentes, saudar também o público aqui presente e também, acredito que esteja sendo transmitida, também saudar os internautas que estão assistindo aí nas suas casas. Eu queria começar agradecendo essa Casa de Leis, porque recentemente eu tive 4 contas municipais aprovadas nessa casa. Não tive ainda essa oportunidade, então quero aproveitar para agradecer, porque essas contas foram aprovadas por unanimidade, e isso é sempre um motivo de satisfação para um gestor público, ainda mais que foram 4 contas anuais que recentemente foram aprovadas. O motivo que me fez vir aqui, eu até gostaria de deixar isso bem claro, por causa de questões eleitorais, nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas. Mas a gente, que foi, no meu caso, fui prefeito, a gente tem uma responsabilidade muito grande por aqueles 8 anos, no meu caso, que eu fui prefeito. E criar aí um tal de dividômetro, não sei se vocês ouviram, eu até depois fiquei pensando, acho que o dividômetro, até o nome é correto, porque existe um tal de impostômetro, não sei se vocês já ouviram, que tem lá na Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo, que a cada fração de segundo, esse impostômetro aumenta porque os impostos aumentam. Então, eu acho estranho, porque a minha dívida de 1º de janeiro de 2003 para cá, ela não poderia crescer. Então, ela está igual o impostômetro, ela está crescendo. Então, em função disso, o último dividômetro que eu vi aí pela internet,
já estão falando de mais de 11.900.000. Eu falei, então acho que eu preciso esclarecer isso. E o momento eleitoral ele é ruim e ao mesmo tempo é bom, porque as pessoas estão mais atentas para as questões municipais, né, mais do que nos períodos normais aí fora da eleição. Eu vou pedir a ajuda de alguém da Câmara aí, que eu queria deixar uma cópia desse documento para presidente e para os demais membros, apesar que nem todos estão presentes, acho que a Leli pode, mas gostaria que depois fosse entregue para os demais vereadores que estão ausentes. E eu vou até tomar a iniciativa, não de ler, né, mas eu não fiz uma apresentação, nem vejo isso como necessário. Mas eu não vou ler o ofício, né, que eu mandei, mas eu vou seguir o ofício aqui, até para mim ter esses números também em mente. Então, eu estou mandando para a senhora presidente, é lógico, para os demais vereadores. Então, a Prefeitura do município de Tibagi, ela apresentou um déficit na importância de R$ 3.943.283,75. Isso está na minha última prestação de 2012. São dados públicos que podem até ser buscados no portal da transparência da Prefeitura. Só que a gente sabe que a maioria dos cidadãos não fazem isso, até por não ter esse conhecimento. Mas eu quero acrescentar algumas coisas, né? A gestão 2009 a 2012, que foi a última gestão minha, o município também apresentou números bem expressivos na melhoria patrimonial e de saúde financeira do município, claramente demonstrados nos relatórios contábeis desse período. Entre eles destacamos o crescimento patrimonial, o aumento da arrecadação, o crescimento nas reservas previdenciárias, no caso do Tibagi-Prev, e baixo índice de endividamento. Números que lastreavam a possibilidade financeira com capacidade de contrair dívidas, conforme demonstra o relatório da gestão fiscal de 31 de dezembro de 2012, onde o limite definido pelo Senado Federal para o município de Tibagi era de R$ 9.650.854,83. Ou seja, em 31 de dezembro de 2012, o município tinha uma capacidade de endividamento neste valor. É o anexo 3 da prestação de contas. Isso evidencia, né, que o endividamento na época do município era apenas de 2,6% da despesa corrente líquida. Lembrando que o município pode chegar a um endividamento de até 22%, não da despesa, da receita corrente líquida. Está aqui o Erli, que é um grande entendedor de finanças públicas. Então, o município pode contrair até 22% da sua receita corrente líquida em endividamento. E o município de Tibagi possuía, na época, 2,6%, não da receita, da despesa. Lembro ainda que o município de Tibagi possuía, na época, certidão de operação de crédito, número 156, 2012, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E ainda estava contemplada na Lei Orçamentária 2.390 de 2011, a importância de R$ 3.595.000 para contratação de operações de créditos que não foram realizadas, mas estavam no orçamento de 2012, na Lei Orçamentária aprovada em 2011. Evidenciando que o município tinha capacidade de endividamento e perfeitas condições para assumir novos compromissos a longo prazo. Inclusive, essa Casa de Leis aprovou alguns compromissos na atual gestão. Em correspondência, essa aqui é bem interessante, em correspondência endereçada ao Tribunal de Contas pela atual gestão, 2013-2016, em seu ofício número 011 de 2014, da Secretaria Municipal de Finanças, datado de 18 de junho de 2014, a Prefeitura afirma o seguinte: especificamente em relação a fontes livres, cujo déficit apurado em 31 de 12 de 2012 era de R$ 3.943.283,75. Houveram cancelamentos de restos em 2013,
no valor de R$ 2.313.254,91, cujo montante, em tese, poderia ser diminuído do déficit apurado. Quem está falando isso é a Prefeitura. O montante significativo de cancelamentos efetuados, isso em 2013, refere-se aos valores devidos ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Tibagi, que foram objeto de parcelamentos aqui nessa casa. E, como consequência, inscritos no passivo não circulante como dívida fundada, passando a figurar no anexo 16 da Lei 4.320 e não mais no anexo 17, dívida flutuante. Só para explicar, ou seja, a dívida do Tibagi Prev saiu da dívida flutuante e foi para a dívida fundada, que é o correto, a partir do parcelamento. Isso poderia ter sido feito no meu mandato, mas alguns se recordam aqui que a Câmara, naquele momento, não votou o parcelamento, acabou votando em 2013. Dando continuidade, para comprovação, está sendo encaminhado, isso é a Prefeitura falando, para a comprovação, está sendo encaminhado relatório emitido pelo Sistema de Contabilidade do município, onde constam os restos cancelados em 2013. Está sendo encaminhado também o anexo 16 do balanço para comprovar a inscrição como dívida fundada. Tais informações poderão ser obtidas ainda nas informações do AM, que é acompanhamento mensal, encaminhadas em 2013. Então, quem está dizendo que tirou 2.313.000 da dívida foi a atual administração, que foi feita em 2013. Portanto, desse total apresentado de déficit, a importância de 2.313.254,91 foi cancelada pela atual administração do município, restando apenas um déficit real. Esse é o déficit real de 2012, R$ 1.630.028,84. Isso está, né, comprovado através de documentos. Sendo que desse 1.630.000, isso aqui é uma informação minha, R$ 939.492,04 representa despesa de capital no exercício, ou seja, investimentos. Vários investimentos, obras, e veículos e outros, isso no ano de 2012. E o restante, um montante de R$ 690.536,80, refere-se à despesa de caráter continuado de serviços que estavam sendo executados, como atendimentos médicos, transporte de pacientes, atendimento ao hospital, telefones, combustível, luz, água, etc. Aproveito também a oportunidade para apresentar em anexo um levantamento que fiz sobre a situação financeira atual do município para o devido conhecimento dessa Casa Legislativa. Agradeço essa oportunidade a mim concedida de usar a tribuna dessa casa. Então, acho que eu ainda tenho alguns minutos, né, presidente? Deixa eu ver aqui. Senão eu iria conceder aí um acréscimo no meu tempo, só para mim fazer umas considerações. Eu gostaria de saber, com os colegas, não já passou, senhor Simval, gostaria se eles permitissem mais 5 minutos, se permitir, ou menos um pouco. Segundo o regimento, é 5 minutos. Eu acho interessante nós escutarmos. Segundo o regimento... Porque a senhora presidente não disse que era 5, 10 ou 15 minutos. Eu Disse. falei 5 minutos. Falou? Falei. Não vejo nenhum inconveniente. Não? Para que seja bem esclarecido. Né? Eu também não vejo nenhum inconveniente, só que como já passou os 5 minutos, se o plenário decidir, para mim não tem problema. Só que eu acredito que o senhor Simval Ferreira da Silva tenha que abordar aquilo a que ele se inscreveu. Qualquer coisa alusiva à atual administração não está incluída no requerimento que ele fez. Eu acredito que aí sim estaríamos incorrendo em erro caso ele queira fazer uso da palavra para falar coisas que ele não se inscreveu para falar. Então, Vossa Excelência, ok. lembrando ele do que ele está consciente. Ok. Então, permitido. Mais os 2 minutinhos para o senhor ter... Eu agradeço essa casa. Na verdade, como eu já tinha colocado no minuto, esse ofício está entregue para cada um dos vereadores, né? Esse anexo que eu coloquei, né, eu vou respeitar o regimento da casa, né,
mas eu acho que, de qualquer maneira, eu faço um alerta aos atuais vereadores, gostaria que vocês analisassem isso com carinho, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que o déficit real, né, que o município de Tibagi apresentou em 31 de dezembro de 2012 é R$ 1.630.028,84. E eu fui muito atacado nesses 4 anos, como se eu tivesse quebrado a prefeitura, como se eu tivesse deixado, inclusive como sendo motivo de que a atual administração não conseguiu fazer mais obras ou prestar mais serviços devido a essa dívida. Então, eu faço questão de deixar esses números para os vereadores, né, porque contra números, contra fatos, não tem por que desmentir. Então, esses são os números reais, esses são os números que foram repassados para o Tribunal de Contas, né, no final da minha gestão, e são números que estão, né, no portal da transparência e no sistema de contabilidade da prefeitura, né. Na verdade, ele era um déficit de 3.900.000, a partir do momento que essa casa aprovou o parcelamento da Previdência, né, ele, consequentemente, foi, inclusive, né, os empenhos de resta a pagar foram, inclusive, retirados do balanço da prefeitura e passou a ser dívida fundada, né, como se fosse um financiamento. Então, esse esclarecimento que eu queria, da minha parte, eu estou satisfeito, presidente, e fico à disposição dessa casa, caso algum vereador queira fazer alguma pergunta ou algum esclarecimento. Obrigado, senhor Simval Silva, e deixo aberto se alguém quiser fazer algum questionamento. Senhor presidente, questionamento não, mas apenas quero dizer que a vinda do nobre ex-prefeito Simval Silva é bastante esclarecedora. Nós tínhamos notícias diversas de diversos funcionários e prefeito e vice nessa casa que anunciavam absurdamente um valor que não condiz com o que o Tribunal de Contas registrou em sua mensagem quando recebeu da própria prefeitura. Tentei combater algumas vezes aqui, contradizer, mas sempre estavam insistindo. Então, esse momento, ex-prefeito, foi providencial. Eu acho que foi muito bom esse esclarecimento para esclarecer por documento a real situação que se encontrava no nosso município. E também lembro aos demais colegas que, nesta casa, ainda quando eu vereador, jamais foi estipulado a permanência ou a desistência do uso da palavra da tribuna por ter decorrido o prazo de 5 minutos. Então, seria a primeira vez que esta casa ia tomar essa atitude. Eu acho que não seria saudável. Sendo assim, eu agradeço o espaço e cumprimento mais uma vez o nobre ex-prefeito Simval Silva. Agradeço, secretário Aristeu. Acho que ninguém mais querendo. Eu gostaria. Gostaria? Pois não. Senhor Simval Ferreira da Silva, o senhor disse no seu depoimento aí, na sua fala, que a dívida ficou em quantos milhões? Vou repetir aqui, Jorge. 630,28,83. No balanço que nós apresentamos em 31 de dezembro, ele ficou em R$ 3.943.283,75. Só que o que eu expliquei depois é que a própria gestão atual, ela corrigiu esse déficit, porque ela se tornou, tirou da dívida flutuante, que é o termo correto, ela tirou R$ 2.313.254,91 a partir do momento que houve o parcelamento do Tibagi Prev. E, portanto, né, aí foi eu que calculei, matemática, né, 3.943 menos os 2.313, então resta 1.630.028, né, R$28,84. Este é o valor real do déficit de 2012. Correto. Só que tem um detalhe, a conta, não sou expert em contabilidade, mas a gente tem alguns relatórios aqui também, com relação ao pagamento dos funcionários, em 31 de dezembro de 2012,
Os funcionários da prefeitura, desde vice-prefeito, secretários e funcionários públicos municipais, nenhum deles recebeu o seu pagamento, só o senhor que recebeu um pagamento em cheque. Seria correta essa informação? Deixa eu te explicar. Na verdade, vereador Jorge, todas as despesas que são prestadas contas são em cima de valores empenhados e apurados posteriormente, ou seja, não existe, né? Por exemplo, eu paguei 12 salários em 2012. Dezembro de 2011, por exemplo, ele é pago no início de janeiro de 2012. Então, é normal a prefeitura pagar no início do mês, mas os dados estão nesse balanço. Os dados estão nesse balanço, ou seja, a despesa de pessoal de dezembro, ela está na prestação de contas de 2012, ela não está fora. Isso eu queria que, inclusive, eu diria que esse déficit de 1.630.000, ele é o déficit real da prefeitura. Não tem nenhuma maquiagem, isso está no sistema. Inclusive, eu fiz questão de citar o ofício que a administração mandou para o Tribunal de Contas, né? Porque foi a atual administração que tirou esses lançamentos desses empenhos da dívida flutuante. Eu entendi. Então, o déficit é esse mesmo. O fato do senhor não ter pago o salário dos funcionários... Ele está na contabilidade. Mas o senhor teria que deixar o recurso, e esse recurso não ficou. Está aqui o déficit, 1.630.000. É o déficit. E aí não está as dívidas não empenhadas, né? Não. Todas as dívidas que a prefeitura tem são empenhadas. Dívidas que não estão empenhadas, a prefeitura não tem essas dívidas. Mas Correio, Sanepar, Copel, essas dívidas não estavam empenhadas. E outras, telefone, estagiários, plantões médicos, licenciamento, multas, encargos sociais, taxa de administração do Tibagi Prev de 2011 e outros fornecedores também. Nós deixamos, vereador Jorge, as dívidas empenhadas. Alguma coisa que ficou é porque não era do exercício, não tem como não empenhar. Eu empenhei todas as despesas. Essa informação que o vereador tem aí, entende? Ela não procede. Entende? Nós empenhamos todas as despesas que tinha. Inclusive, eu tomei o cuidado, eu até comento, eu nunca tive um fornecedor que foi na minha casa dizer que eu não empenhei um recurso. Né? Nós empenhamos tudo. Inclusive, se eu tivesse cortado empenho, eu poderia ter passado sem o déficit. Então, nós empenhamos sim. É que a Sanepar foi parcelada por esta casa, aqui, após a sua a Sanepar, eu posso até esclarecer a questão da Sanepar, como é que funcionava, se o vereador quiser. Pois não? Pode falar. Então, nós tínhamos um convênio com a Sanepar, que inclusive eu defendo o convênio, que era o seguinte, nós tínhamos um encontro de contas com a Sanepar. Tipo assim, a Sanepar nos fornecia canos para esgoto e outros materiais. E a prefeitura executava essas obras. Tanto que eu fiquei durante 8 anos da prefeitura, durante 8 anos eu fiz rede de esgoto. Nem que seja pedaços pequenos, parte do centro, do interior, assim, do interior não, dos bairros, sempre fizemos. E como é que fazia? A Sanepar tinha uma tabela que ela pagava para terceiros. Nós aplicávamos essa tabela com a Sanepar, e que a Sanepar acreditava recursos para a prefeitura. Por exemplo, se eu fizesse 1.000 metros de esgoto, a Sanepar pagava um valor X baseado por metro de esgoto. Isso era um encontro de contas. Inclusive, vereador, eu deixei mais de uma carreta de material da Sanepar, que não era da prefeitura, da Sanepar, no pátio da prefeitura. E vou informar o vereador que uma pena a gente não ter filmado, mas essa carreta de material foi retirada do pátio da prefeitura pela Sanepar, em 2013. E no segundo semestre, não lembro a data, porque a prefeitura parou de executar essas obras. Então, isso aí é fato consumado. Então, a Sanepar é um exemplo típico. Tinha momentos que a gente tinha crédito com a Sanepar. Tinha momentos que nós tínhamos dívida com a Sanepar. Porque, inclusive, esses serviços de reparo, inclusive, assim, quando tinha algum conserto de água mesmo, ou alguma ligação de água, que tinha pequenos reparos, era a prefeitura que prestava
através de empresas terceirizadas da própria prefeitura, e a gente cobrava da Sanepar. Isso eu posso até apresentar depois para o vereador, se o vereador quiser. Então, a questão da Sanepar sempre foi dessa maneira. E ainda lembro mais ainda, no final da nossa gestão, nós tínhamos um acordo verbal com a Sanepar, pena que, né, a gente saiu, isso não foi concluído, que nós iríamos ceder um poço artesiano no Distrito Industrial. Esse poço artesiano, se não me engano, ele tem quase 70 metros cúbicos por hora. Nós perfuramos 2 poços artesianos no Distrito Industrial. Está aqui, inclusive, a Lília Prato, que foi secretária de Indústria e Comércio na época. Um, se não me engano, aproximadamente 17 metros cúbicos, e outro de 70, se não me engano, metros cúbicos. Com a não vinda da MECPREC, que era uma empresa que estava prevista para vir para Tibagi, esse segundo poço foi perfurado, inclusive, com essa intenção. Aquele poço ficou ocioso e está até hoje. Nós temos 2 poços perfurados sem usar. Então, nós íamos ceder esse poço no valor, na época, de R$400 mil para a Sanepar. Pelo que eu sei, até hoje esse poço não está em operação e nem foi cedido para a Sanepar, mas eu conversei há pouco tempo com a Sanepar, eles ainda têm interesse de utilizar esse poço como poço auxiliar no serviço de abastecimento de água de Tibagi. Então, eu diria que só com esses 400 mil desse poço, a Prefeitura de Tibagi ficaria com crédito por alguns anos com a Sanepar, ou receberia esse valor em dinheiro. Mas esses valores aqui são valores contábeis, tá na prestação de contas de 2012. Satisfeito? Não, eu tenho mais uma pergunta. Com relação ao Tibagi Prev, o fato de ter sido feito o parcelamento, que passou por esta casa e foi aprovado, era uma dívida que era da sua responsabilidade, da sua administração. E essa dívida, ela vai está sendo pago hoje, atualmente, R$111 mil por mês, e está em dia, inclusive, que vai até março de 2018. E todo esse parcelamento, ele gerou um juro e um acréscimo no montante, e esse juro é um juro alto que a prefeitura vai pagar. Então, quando se tira do empenho lá que o senhor falou, que ele diminuiu o valor por causa do parcelamento, a dívida ainda permanece, porque ela está sendo paga através de um acordo que foi feito e de um parcelamento que foi aprovado por esta casa, mas essa dívida ela ainda continuaria sendo da sua administração. O fato que está sendo pago e vai ser pago até março de 2018, na minha opinião. Então, nós estamos pagando R$111 mil por mês. Nós hoje pagamos mais R$326 mil por mês para a Tibagi Prev, que é o normal, que tem a taxa de administração, os aportes e mais a parte patronal. Então, a minha preocupação e a minha pergunta com relação a isso aí porque nós estamos hoje, né, a administração atual está pagando um parcelamento de 111 mil e mais os juros, isso aí está incluído os juros, e vai até março de 2018, são valores que poderiam estar sendo aplicados em outras áreas, saúde, educação, assistência social e outras. E nós sabemos que o nosso município é carente, o senhor já esteve na prefeitura por 8 anos, tive o prazer de iniciar o meu primeiro mandato ao lado do senhor, depois por questões pessoais acabamos nos distanciando, mas é uma coisa assim que fica difícil da gente entender, o senhor falar que tem uma dívida tão pequena em relação ao que foi noticiado, mas sendo que nós estamos pagando até hoje, aí vamos até março de 2018 pagando uma dívida que não seria dessa administração. E com relação aos valores, a gente sabe que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que o prefeito, ele tem até 31 de dezembro para deixar a casa em ordem e deixar previsto, ou com dinheiro em caixa, para que o próximo que vai assumir o mandato, ele tenha condições de pagar as dívidas. E isso não aconteceu no seu mandato, infelizmente. Isso é uma realidade. Tudo bem que talvez não seja exatamente aqueles valores. Eu não vou discutir valores com o senhor, porque eu não tenho acesso a todas essas informações como o senhor tem aí, né? A gente está falando, o senhor está falando uma coisa e eu tenho outras aqui. Mas isso compete à prefeitura fazer essa defesa e ou contestar aquilo que o senhor está dizendo. Agora, eu tenho que contestar aquilo que eu sei. Não sou expert no assunto, mas a gente tem que tentar
já que o senhor está aqui, resolver essa questão para que não fique um negócio muito estranho da própria realidade, né? Estranho, eu acho que essa dívida, eu tive, e Vossa Excelência teve também, essa dívida poderia ser sanada já ainda no tempo do Simval. Aí a atual prefeita manipulou um grupo de pessoas, o projeto do Simval veio para cá, para o parcelamento, e ela conseguiu derrubar o projeto e não permitiu. Passado janeiro, quando sumiu, Vossa Excelência lembra, até fizemos parceria, fomos até a prefeitura esclarecer e ajudar a montar o projeto para que ela pudesse mandar para a Câmara e ser aprovado como foi aprovado. Então, essa dívida... E agora eu lhe pergunto, Vossa Excelência está apontando que o Simval deixou dívida. A minha pergunta é, a atual prefeita vai deixar dívida ou não vai deixar dívida? Ela tem até, maior ou menor? Ela tem até 31 de dezembro deste ano para deixar as contas em ordem. Então, eu não posso dizer para você agora. Eu só gostaria de responder a... Não sei se o Aristeu já terminou, vereador? Pode ser. Eu queria dizer o seguinte, vereador Jorge, a questão da Previdência é um assunto bem interessante. E é um assunto que eu gosto dele. Eu, nesses 8 anos de prefeitura, sempre me interessei muito pela questão previdenciária. Eu, quando assumi, em janeiro de 2005, o déficit do Tibagi-Prev era em torno de 27 milhões, mais de 27 milhões. Eu não estou aqui com esses dados aqui para te falar os reais certo, mas os milhões eu tenho certeza. Em 31 de dezembro, na verdade, no balanço que foi feito, na verdade é o cálculo atuarial, a palavra certa, foi feito em 2013. Em 2013, então eu estou pegando o primeiro cálculo atuarial que nós fizemos em 2005 e comparando com o primeiro cálculo atuarial que foi feito nessa gestão. Ele caiu para algo em torno de 6 milhões. Então, nas minhas 2 gestões, o déficit previdenciário caiu de 27 para 6. E eu posso explicar até os motivos que levaram a isso. Mas o tempo não é tão grande assim para a gente prolongar nesse assunto. Então, eu diria o seguinte, que se eu tivesse parcelado ainda no meu mandato, como relatou o vereador Aristeu, era como se o meu mandato tivesse contraído uma dívida. Né? Assim como a prefeita agora contraiu uma dívida de asfalto, que vai durar 8 anos. No mesmo raciocínio teu eu vou usar. O próximo prefeito, seja quem for, pode até ser que seja até aqui o nobre vereador Pedro Machado, pode ser que seja ela mesma, pode ser que seja o Rildo. Eles, né, não é eles, é o município, mas no mandato deles e no mandato seguinte a eles, ainda vai estar pagando, porque, pela informação que eu tenho, são 8 anos para pagar esse financiamento do asfalto. Faz parte o endividamento. Então, se uma coisa que eu fiz muito pouco na prefeitura foi contrair dívida fundada. Tá? Eu posso contar, são valores pequenos que eu fiz de dívida. Financiei alguns ônibus escolares. Até né? porque passa pela Câmara, tem que ter capacidade de endividamento. Né? Inclusive, eu mostrei aqui, eu tinha 3 milhões, até está aqui o valor que eu citei, né? No orçamento de 2012, eu tinha 3 milhões 500, eu até citei aqui hoje, né? 3 milhões 595 mil, né? Que era uma importância aprovada para endividamento. E não foi utilizado. Então, a maioria das obras que eu fiz, e eu posso citar várias delas, inclusive obras grandes, como aquele asfalto ali do R7 até o Quinzine, passando pelo Distrito Industrial, uma obra de 3 milhões de reais, foi com recurso a fundo perdido do Ministério do Turismo. Né? Reformei praças com recurso de ministério. A presidente dessa casa hoje aqui, ocupando o lugar de presidente, a vereadora Sila, ela era secretária de Turismo e Meio Ambiente, ela sabe. Né? Eu vou dizer mais de 10 obras, inclusive sinalização turística, reforma do Clube do Horto, reforma da rodoviária, revitalização da Praça 18, revitalização da Praça Leopoldo Mercer, da Ladeira da Inhacota, mais R$1 milhão lá naquela obra nova que não foi concluída pela atual administração, que é do Parque Linear, né? Só com o Ministério do Turismo, todas essas obras com recurso do Ministério do Turismo. Essa avenida que eu asfaltei aqui, que pode contar em dobro, porque são 2 pistas, se pegar 3 quilômetros da avenida, pode somar 6, estou estimando, né, porque são 2 pistas. Foi tudo com recurso do governo do Estado. Então, eu não fiz endividamento junto a bancos, nem junto à Agência de Fomento do Paraná. Então, pode dizer, então deixei a dívida do Tibagi-Prev. Se tivesse aprovado a minha gestão, era como se fosse um financiamento, que acabou sendo feito na gestão atual.
Agora, são dívidas da prefeitura que ficaram. Agora, eu fui, de certa maneira, não é impedido, solicitaram que eu não comentasse nada fora do que eu pedi no esclarecimento. Mas, se quiser, eu consigo provar que a atual administração vai deixar um rombo enorme na administração desse ano. Que o meu vai ser muito pequeno perante o dela. E está tudo no portal, é só essa Câmara procurar, está tudo no portal. Mas está em anexo, vocês podem ver. Se ela parar de empenhar hoje, parar de empenhar, já vai ficar 4.700.000 de déficit. Parar de empenhar. Agora eu quero ver se a prefeitura consegue ficar até 31 de dezembro sem empenhar um centavo. Vereador Jorge, tem mais alguma E eu tirei pergunta? tudo do portal da transparência. Tudo que está empenhado. Mesma coisa eu vou dizer para o vereador. Talvez, não posso afirmar, tenha também dívidas sem empenhar ainda. É natural, ainda mais que a administração está ainda em andamento. Eu peguei só dados empenhados. Inclusive, eu acho que eu coloquei para vocês aí, eu queria que vocês observassem, a dúvida quanto ao Tibagiprev. Eu fiquei em dúvida, porque um relatório fala uma coisa e outro relatório fala outra. Eu coloquei no anexo para vocês. Vereador Jorge. Também está ok. Eu agradeço, vereador, e agradeço o senhor Simval Ferreira da Silva pela explanação e tirando as dúvidas de alguns dos vereadores. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço, vereadora Cecília, agradeço aos vereadores que me concederam esse espaço, ao público que está aqui presente e também ao público que está na casa aí assistindo a gente pela internet. Muito obrigado. Isso. Nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutos e daí damos continuidade, ok?
Reaberto. Declaro reaberto a sessão. Mas não havendo quórum suficiente para dar continuidade, declaro fechado esta reunião. Minha boa noite e muito obrigado pela presença de todos.